Vai partilhar uma palavra conosco. Nós já fomos abençoados aqui no primeiro culto e acredito que agora não será diferente. Então abra aí o teu coração para aquilo que o Senhor tem para falar através da vida dela. Amém? Amém. Obrigada, querido. Amém. Graça e paz. Quem esteve no primeiro culto? Alguém que esteve no primeiro culto? Amém? Vai ouvir de novo. Que Deus quer falar conosco através deste tema. O culto da manhã foi dado um spoiler. Antes da hora puseram, mas não tem problema, porque não é segredo. Amém? Porque Deus quer falar conosco. Amém? Quem está aqui para receber de Deus, para ouvir de Deus? Amém. Eu também. Porque eu estou aqui para compartilhar algo que Deus colocou, né, no meu coração. Mas a palavra é para mim também. Ela começou por falar comigo e não pode ser pontual. Falou e já não fala mais? Não, tem que continuar sempre falando. Amém? Então, desligou mesmo, né? Sumiu o comando. O comando não foi arrebatado, porque ele não é gente. Amém. Mas independente de termos ali o tema ou não, o tema da palavra que o Senhor quer trazer para nós hoje, aos nossos corações, é o poder do perdão. É um tema pertinente, um tema que teria muito para nós explorarmos, mas como não temos muito tempo, né, vamos ouvir de Deus aquilo que Ele trouxe ao meu coração e que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. Amém? Inclina a sua cabeça, fecha os seus olhos e fala com Deus. Olha, Senhor, eu quero ouvir de Ti. Eu quero ouvir do Senhor aquilo que o Senhor quer falar comigo nesta manhã. Não quero sair daquela porta da mesma maneira que eu entrei. Eu quero sair daqui transformada, tocada. Que o meu coração possa estar quebrantado diante do Senhor. Pai, nesta manhã mais uma vez, eu levanto a minha voz a Ti e Te peço, Senhor, que me uses como instrumento em Tuas mãos, como Tua boca, e que a Tua palavra possa surtir efeito em minha vida e na vida dos meus irmãos. Tu tenhas liberdade para falar e fazer aquilo que é o Teu bom querer, em nome de Jesus. Amém. Então, o poder do perdão. E nós, como eu falei, podíamos ter aqui um bom tempo de desmiuçar muito essa palavra, mas eu creio que aquilo que nós vamos falar aqui vai ser tópicos para que depois o Senhor trabalhe na tua e na minha vida, ao longo da nossa vida. Porque o perdão, ele não pode ser pontual. Claro, nós perdoamos num certo momento, mas ele não pode acabar ali. O perdão tem que ser um ato contínuo em nossa vida. Precisamos de exercê-lo todos os dias, porque todos os dias nós lidamos com pessoas. Ainda tem outra, todos os dias eu lido comigo. Não tem jeito de eu não lidar comigo todos os dias. Então, eu preciso exercer o perdão diariamente. Só que nem sempre é assim tão fácil dizer que se perdoa. Fácil de dizer, às vezes até é. Falar, eu perdoo, é fácil muitas vezes. Mas exercer de verdade o perdão é fácil. Não é fácil. Mas também Jesus nunca nos prometeu uma vida fácil. Mas Ele disse, tendo bom ânimo, que eu venci. Então, Ele venceu por Ele, mas por nós, principalmente. Né? Porque Ele já era vencedor lá na glória, lá no seu reino. Ele já era vencedor. Né? Mas Ele veio à terra para vencer uma batalha para nós.
Então ele disse que no mundo nós teríamos aflições, que nós teríamos problemas, teríamos dificuldades, teríamos batalhas, teríamos lutas, teríamos confrontos, mas ele não deixou a frase aí, né? Ele disse, mas tendo bom ânimo, eu venci. Então ele venceu para que tu e eu desfrutemos de vitória. E vocês acham que nós guardarmos mágoa, ressentimento, por algo que fizeram conosco, isso é viver em vitória? Eu guardar dentro de mim, carregar em meu coração, no meu emocional, o peso de uma mágoa, de uma frustração, de uma traição, às vezes até de crime. Às vezes até crime, como a da pedofilia e outros mais. Pessoas às vezes que o pai foi assassinado, o irmão, e a gente precisa perdoar. Mas como assim? Matou o meu familiar? Sim, mas vai mudar alguma coisa tu carregares dentro do teu coração essa mágoa, essa dor? Vai mudar alguma circunstância? Não. Mas vai mudar dentro de ti. Vai trazer uma leveza dentro, porque é peso. É peso. Nós carregamos, às vezes, dentro do nosso saco emocional, um peso gigantesco que a gente não tem suporte para carregar. E por isso, muitas vezes, a gente se depara com pessoas, ou muitas vezes nós somos essas pessoas, amargas, que sempre que abrem a boca, parece que lá de dentro sai grosseiria, sai aspereza, sai uma pessoa amarga. Sabem aquelas pessoas, eu já convivi com pessoas assim. E de vez em quando eu deparo-me com pessoas assim. Que quando abrem a boca, parece que não... A gente sente algo duro, algo pesado. Mas porquê? Porque de dentro dela, lá dentro dela, ela carrega o peso de traição que não foi perdoada, de mágoas, né? Que aconteceram, às vezes, coisas que são circunstâncias da vida. E a pessoa não libera aquilo, não solta aquilo, não deixa aquilo ir embora. É a minha mágoa, é a minha traição. Fui eu que sei o que... Nunca ninguém aqui falou isso. Eu é que sei o que passei. Eu é que sei o que vivi. Só eu e Deus. Quer dizer que mais ninguém. Só eu é que fui traída. Só eu é que fui decepcionada. Mais ninguém aqui, né? Então, tudo bem, tu tiveste a tua e eu tive a minha. Mas assim, vai mudar alguma coisa eu carregar esse peso dentro de mim? Não, pelo contrário. Então, nós temos que entender o poder que há na nossa vida, no nosso dia a dia, de nós vivermos uma vida leve. Eu não estou aqui a negligenciar aquilo que os irmãos viveram. Se calhar tem aqui pessoas, eu não conheço a história dos irmãos, se calhar tem aqui pessoas que viveram coisas muito pesadas, que viveram coisas graves, ou vivem no dia de hoje. Eu não sei. Deus sabe, e tu, né? Mas, amados, nesta manhã o que o Senhor quer trazer para nós é que há poder no perdão. Há poder sobre a nossa vida no perdão. E sabes, querido e querida, eu vou-te dizer uma novidade, que não é novidade. Tu nunca vais sentir vontade de perdoar. Se estiveres à espera de sentir, eu vou sentir vontade, no dia em que eu sentir vontade de perdoar, ou no dia que aquela pessoa me vier pedir perdão,
no dia que aquela pessoa se arrepender, no dia em que a circunstância mudar, aí eu vou perdoar. Estás a retardar processos na tua vida. Estás a empatar coisas que Deus quer fazer na tua vida. E estás a te prender a coisas que não te fazem bem. E volto a frisar, amados, não estou a negligenciar aquilo que te fizeram ou o que aconteceu contigo. Mas guardar isso vai mudar o que aconteceu lá no passado? Há bocado eu estava a falar com uma irmã e estava a dizer, e essa frase até foi o meu marido que um dia me falou, e eu achei muito engraçado e de vez em quando eu uso ela. Então, coisas que me aconteceram lá no passado e que me machucaram, que me decepcionaram, que me moeram, estão lá no passado. Por acaso eu sou um museu? É porque quem vive de passado é um museu. O museu é que a gente vai lá e vai ver a história do passado, de um país, de uma história, de algo que aconteceu. Então, quem vive de passado é museu. Eu não sou museu, então eu não tenho que viver do passado. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que... Não, quase tudo. É o que diz a Bíblia. Quase tudo se fez novo. É isso que diz a Bíblia? Algumas coisas se fizeram novas. Não. A palavra do Senhor diz que tudo se fez novo. Então, o teu coração também tem que ser um coração novo. O teu emocional não pode ficar preso ao passado. E nós vamos falar sobre um homem que tinha motivos até para desejar vingança. E teve a oportunidade de o fazer. Só que era um homem que buscava ser um homem segundo o coração de Deus. Então já sabem de quem é que eu vou falar, né? Davi. Pois é. Davi, ele lutou muitas batalhas. Primeira delas, quem é que se lembra? Com Golias. Matar gigantes dá o quê? Status. Dá aplausos. Dá fama. Inclusive depois, mais tarde, quando ele virou um guerreiro, porque ali ele ainda não era um guerreiro, quer dizer, era mais do que nós, mas pronto. Mas assim, porque ele já tinha matado o urso e leão, quando ele matou o Golias, então já era um guerreiro. No entanto, ele ainda não era um guerreiro, não fazia parte ainda do exército. Depois, anos mais tarde, quando ele passou a fazer parte do exército, ele venceu muitas batalhas e até fizeram música para ele, E essa música deu o que falar. Porque Saul não gostou nada desse louvor. Saul mata milhares e Davi os seus 10 milhares. Eita! Isso deu uma raiva em Saul. Tanto deu raiva em Saul que Saul começou a perseguir Davi. E essa perseguição tornou-se feroz, tornou-se intensa. Foi uma perseguição assim, perseguição para matar mesmo. Não era só perseguir como às vezes a gente é perseguido na igreja. Que às vezes a gente diz na igreja, estão a ser perseguidos pelos irmãos. Não é essa perseguição que estamos a falar. Perseguição de tirar a vida. De tirar a vida. Então... é assim, amados, e é fácil nós admirarmos quando alguém vence uma batalha que é visível aos olhos de todos. Mas e aquelas batalhas que só tu e Deus sabem que tu travas? E quando tu vences essas batalhas? Amados, não há melhor recompensa, melhor do que os aplausos das pessoas que estão à nossa volta, melhor do que isso. É a honra do Senhor sobre a nossa vida. É nós olharmos. Não é nós olharmos. É nós sabermos que Deus está a olhar para nós e dá um sorriso dizendo assim: viu, filho? Você está obediente.
E eu vou-te honrar por isso. Coisa melhor que tem, amados. Eu não estou aqui a dizer que não é bom nós recebermos um elogio de um irmão, de uma irmã. Não é isso. Sabe bem, né? Mas se ele não vier, se a honra não vier por alguém, através de alguém, a maior honra que nós podemos receber é aquela que vem do nosso Deus. Porque os aplausos humanos, eles são passageiros. Hoje alguém te aplaude muito. Já vivi isso. Alguém que num dia está-nos a aplaudir. Estou contigo. És um vencedor. Muito orgulho em ti. Se for preciso no dia seguinte, nem te conheço. Passou. A honra que te deu, num dia, no outro dia, virou nada. Mas a honra que o Senhor nos dá, ela é eterna. Os aplausos do Senhor sobre a nossa vida são eternos. Então, mais do que nos focarmos em vencermos batalhas que são visíveis, nós precisamos de vencer as batalhas que são internas, são nossas, são invisíveis aos olhos dos outros. E o perdão é uma batalha que nós exercemos, muitas vezes no silêncio, em que ninguém mais vê. Só tu e Deus. Só tu e Deus é que vê. Eu gostaria que abrissem as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 18, e vamos ler o versículo 21 e 22. Amém? Então, falando de perdão. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse, sabem a quem é que está a referir o dele, não é? De Jesus. Disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. E Pedro estava achando que estava a dar um número bem alto, né? 7 é o número da perfeição. Jesus vai dizer isso, Pedro. É isso mesmo, meu filho. Até 7. Só que Jesus não disse isso para desilusão de Pedro. E se calhar a nossa também, né? Jesus lhe disse, não te digo que até 7. Mas até 70 vezes 7. Que os irmãos fizeram a contar, porque dá 490. Eita, número grande. 490. Mas aí, quando alguém erra conosco, nos decepciona, trai a nossa confiança, uma vez a gente perdoa. Sou bonzinho, eu perdoei. Uma vez. E a pessoa vem e erra conosco a segunda vez. A gente já olha de lado. Vá lá, vou perdoar de novo. Aí vem a terceira, vem a quarta, vem a quinta. A gente diz o quê? Você quer enfiar os dedos nos meus olhos? Você está a gozar com a minha cara? Está doido? Está maluco? Não tem medo de amor à vida, não? A gente começa logo a dar um monte de... mas é matar, para acabar logo. A gente não tem tolerância, a gente quer... nem os 7 às vezes a gente aguenta, quanto mais o 70 vezes 7. Mas o Senhor Jesus não é doido. Jesus não é maluco. E Jesus até andou na terra, sabiam, né? Jesus andou na terra e quando ele andou na terra, ele andou, nunca perdeu a vertente divina, mas ele andou como um homem. Jesus chorou, apesar de saber que o seu amigo ia ser ressuscitado, mas ele demonstrou que ele era humano, que ele tinha emoções. Jesus se alegrou, Jesus foi em casamento. Então,
Jesus estava na terra como ser humano. Então, e Jesus sabia o quão importante era exercer o perdão. E ele foi a prova viva de que é possível perdoar até quando a traição é bem alta. Porque Jesus precisou de perdoar Judas. Apesar de Jesus vir à terra para morrer, ele já sabia que ele vinha cá para isso. Mas assim, vejamos e convenhamos, vamos nos colocar no lugar de Jesus. Alguém nos levar até um grupo de pessoas, para esse grupo de pessoas nos humilhar diante de uma sociedade e nos levar para um lugar de morte. O nosso coração fica bem, né? Bem mal. Mas Jesus decidiu perdoar. Jesus decidiu perdoar os soldados que estavam, né, a dividir a sua capa. Amados, perdoar não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de força espiritual. E Jesus nos ensinou a necessidade de nós perdoarmos constantemente, diariamente e durante o dia várias vezes. Sabem porquê? Porque isso não é benefício para o outro. O outro vai continuar a vida dele, mas quem vai ficar bem somos nós. Porque somos nós que vamos ficar aliviados desse peso da mágoa, desse peso do sentimento de raiva, de vingança. Davi, quando matou Golias, ele praticou um ato de coragem, né? Todos viram isso. Mas quando ele decidiu perdoar Saul, foi algo que ele fez no secreto, só diante de Deus. E esse tipo de vitórias normalmente não gera aplausos. Porque são batalhas silenciosas, batalhas no secreto, que ninguém vê, mas Deus vê. E elas geram fruto para a eternidade. Os aplausos acabam, mas os frutos que Deus nos dá são eternos. Então, nesta manhã, o Senhor quer te levar a entenderes a importância de viveres no perdão. Decidindo perdoar. Independente do que fizeram contigo. O que não significa que tu tenhas que conviver, por exemplo, com alguém que te magoa com constância, constantemente. E com constância. Porque perdoar é abrir mão de ter razão, é abrir mão de estar certo para escolher estar livre. E quem é que aqui nasceu para ser um prisioneiro? Ninguém. Nós nascemos para ser livres. Decidir perdoar é entender que há um Deus que é Pai, mas que também é o quê? Juiz. E não há causa que Ele julgue que Ele seja injusto. Porque aqui na Terra nós sabemos que os juízes podem falhar no seu julgamento, porque eles são humanos. Os juízes muitas vezes julgam causas e libertam pessoas que são culpadas e aprisionam pessoas que são o quê? Inocentes. Às vezes eles falham, mas o nosso Deus é o juiz fiel e correto. Então, mais do que desejares a vingança ou desejares fazer justiça pelas tuas próprias mãos, entrega a tua causa nas mãos do Senhor. Entrega de verdade. Não entregues e depois vais lá tomar de volta. Está bem? Porquê? Porque se nós entregamos ao Senhor e tomamos de volta, sabem o que é que nós estamos a dizer? Eu confio só um bocadinho em Ti. Eu confio em Ti, mas eu confio mais em mim, na minha justiça. É porque eu sou mais justo do que Tu, Senhor. É isso que nós estamos a dizer para Deus, que nós somos mais justos que Ele. Temos senso de justiça maior do que a dele.
E não é verdade. Amados, é assim, eu não sei o que é que tu passaste, eu não sei o que é que tu viveste, eu não sei o peso da tua causa, eu não sei. Deus é quem sabe. Mas nesta manhã, decida entregar a tua causa nas mãos desse juiz. E descansa, não vais lá buscar. Entrega, descansa, confia. Porque pode não ser no teu tempo. O Senhor falou isso há bem pouco tempo para mim. Pode não ser, os meus olhos podem não ver a justiça de pessoas que foram injustas comigo, que traíram a minha confiança. Se calhar eu não vou ver essa justiça. Mas importa que eu veja ou importa que Deus vai julgar essa causa? Então, nós temos que aprender a descansar na justiça divina. E o povo até fala, a justiça de Deus pode tardar, mas não falha. Mas não digamos isso com vontade. Eu sei. Entendem o que é que eu estou a querer dizer? Eu sei que mais cedo ou mais tarde você vai pagar por aquilo que me fez. Eu pedi a Deus para mudar o meu coração. E peço constante, porque ser humano é uma coisa maravilhosa. Tem um senso, né? Eu pedi a Deus, Deus, ajuda-me a tirar isso do meu coração. E tenho que pedir diariamente, porque de vez em quando quero voltar. Aquela dor da mágoa, a tristeza. Quero voltar. Porque, para além de nós somos seres emocionais, ainda tem o tal do capeta, que gosta de trazer coisas à nossa mente, para nos fazer o quê? Nos aprisionar àquela mágoa. Porque a palavra do Senhor diz o quê? É João 10:10, salvo erro. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Matar nossos sonhos, matar a nossa alegria. Ele não quer que nós sejamos felizes. E se alguém vive carregando, imaginem se Davi vivesse a vida dele sempre carregando aquele peso da mágoa que Saul tinha feito, daquilo que Saul fez com ele, da perseguição de Saul. Porque Davi foi bênção na vida de Saul. Saul estava lá todo endemoniado e Davi foi para lá o quê? Tocar a harpa. E Saul era liberto de demónios quando Davi tocava a harpa. E depois, porque o povo cantava a música que ele tinha ganho, era 10 mil, aí ele decidiu começar a perseguir. Ciúmes, dor de cotovelo, inveja. E às vezes acontece isso contigo. Pessoas que têm inveja do teu sucesso, daquilo que Deus tem feito na tua vida, e começam-se a voltar contra ti. E aí, vais procurar justiça? Não. Vamos procurar a justiça de Deus. Senhor, eu entrego esta causa nas tuas mãos. Pessoas que querem o lugar onde tu estás, o lugar onde Deus é que te colocou lá. Não fostes tu. Tu nem buscaste. Mas o Senhor te levou lá. O Senhor te colocou lá. E aí vem gente. Mas o que é que ele fez para merecer aquilo? Mas eu até tenho um curso superior. Aquela pessoa nem falar sabe direito. Sim, mas tens um coração quebrantado, humilde. E por isso o Senhor te colocou onde tu estás. Porque o Senhor olha mais o quê? O caráter do que o dom. E a gente às vezes é alvo de inveja, de maledicência, pessoas falarem palavras contra nós. E o que é que nós precisamos de fazer? Entregar a nossa causa ao Senhor. Dizer, Senhor, olha, eu não quero carregar este peso de mágoa, de dor, por causa de inveja, de amargura de outras pessoas. Não é fácil, amados, não. Não está aqui à vossa frente alguém
que foi fácil exercer, e é fácil exercer perdão. E a verdade é que a gente nunca vai sentir vontade de perdoar. A gente nunca vai ter esse sentimento. Não esperes. Pode esperar sentado. E depois até deitas. Depois até deitas. Porque nunca vais ter o sentimento de eu estou doidinho para perdoar aquela pessoa. Ai, como eu estou ansiosa para perdoar aquela pessoa que traiu a minha confiança. Nunca vais ter isso. Mas, amados, tal como amar também é uma decisão, tem pessoas que é fácil de amar, né? Mas assim, o amor, a gente não é, bateu o olho e amou. A gente até pode ter tido uma atração. São coisas diferentes. O amor é algo que é progressivo, que é conquistado, é relacionamento, né? Aí o perdão também não é um sentimento de, estou apaixonada por aquela pessoa que me traiu e eu vou perdoá-la. Não, aquelas pessoas que a gente é apaixonado, aquelas pessoas que a gente ama de paixão, a gente tem que perdoar diariamente, né? Mulherada, homenzada. Porque a gente tem que exercer o perdão dentro da nossa casa, diariamente. Aí a gente quase atinge os 490. Até diário, quase. E ainda multiplica por 7 os 490. Amados, é decisão. Perdão é decisão. E Davi decidiu perdoar Saul. Ele não tinha motivos para perdoar, a não ser um motivo muito especial. Sabem qual é? O decidir obedecer a Deus. Quando a gente decide obedecer a Deus, esse é o maior motivo para nós decidirmos perdoar. Então, nesta manhã, se tu amas ao Senhor, se tu entregaste realmente a tua vida nas mãos do Senhor, se tu disseste, porque assim, ter Jesus como Salvador, muita gente tem. Jesus é o meu Salvador, morreu para me salvar da morte certa. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Mas e como Senhor? São coisas diferentes, sabem? Porque o Senhor é aquele que manda na nossa vida. É aquele que... Não, é por aqui que eu quero que tu vás. E nós, como seus servos, nós temos que fazer o quê? Obedecer. Então, se Ele é o Senhor da tua vida, nesta manhã, toma a decisão. Eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. Tu conheces, eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu estou com nojo. Gente, são sentimentos normais de ser humano. Bate à porta de todos nós o sentimento de nojo pela atitude de uma pessoa. Não quero nem ouvir o nome. Durante uns anos eu não podia ouvir o nome de Sandra ou Dó, pessoa que eu amo tanto. Porque eu tive um trauma com a Sandra. Não, já passou há muitos anos. Não, e eu amo a Sandra de paixão, ela é linda demais. A outra nem sei, nem lembro da cara dela. Foi uma pessoa que eu ouvi assim uma vez de passagem, mas ela teve, né, participou de uma traição. Amados, às vezes isso é normal, a gente tem esse sentimento, não quero nem ouvir falar, enfim. Mas assim, a gente fala, olha Senhor, limpa o meu coração. Porque a pessoa está lá a viver a vida dela, nem se lembra que tu existes. A pessoa está lá num bem bom e vai continuando a machucar outras pessoas, porque ela está a seguir a vida dela e tu estás lá, presa àquilo. Aquilo é como grilhões. Sabem o que é que são grilhões? É o que os prisioneiros, muito nos Estados Unidos, aqui em Portugal não sei se usa isso. São aquelas coisas de ferro que depois os prisioneiros que usam os grilhões andam assim.
Porque aquilo depois tem uma corrente entre uma perna e a outra, e eles não conseguem viver a vida natural, andar naturalmente. Não conseguem, porque tem o quê? Grilhões. O diabo coloca grilhões em nossa vida. Mas corro o risco de dizer com toda a convicção que muitas vezes nem o diabo precisa de colocar grilhões em nós. Nós mesmos colocamos. Nós mesmos colocamos quando permitimos mágoa ficar dentro de nós. Então precisamos de tomar a decisão. Não, Jesus disse, aquela passagem, o diabo vem para matar, roubar e destruir. E acabou aí a frase que Jesus disse. O que é que ele disse de seguida? Mas eu vim para que tenham vida, ponto. Vida em abundância. Foi isso que Jesus veio trazer para nós. Vida em abundância. E quem é que vive em abundância? Preso com grilhões. Preso ao passado, preso a mágoas. Enfim. Então, nesta manhã, o Senhor quer te libertar. Nesta manhã, o Senhor quer que tu saias por aquela porta com a decisão de perdoar. Gradualmente a coisa vai passando. Porque quando alguém nos ofende, quando alguém nos fere, quando alguém nos trai, quando alguém nos abandona, é como se tivesse feito um machucado na nossa alma. Fez um machucado na nossa alma. Vamos agora pôr isso no físico. É como se alguém tivesse feito um corte em nós, ou uma queimadela em nós. Mas aí quando eu decido perdoar, eu estou a passar o bálsamo do Senhor naquele machucado. E um dia sabem o que é que vai acontecer? Quando a gente percebe, sarou. Está lá a cicatriz, que a gente não é computador, e até o computador dá para ir fazer um backup e buscar lá. A gente lembra que machucou, lembra que doeu, mas quando carrega já não. Quando fala sobre o assunto já não dói. Porque Deus já curou. Porque a gente perdoou. Jesus nunca te vai obrigar a perdoar. No entanto, Ele vai te direcionar para perdoar. Vamos ler o que é que diz em Lucas 23:34. Já lemos? Não, para não? Essa não. É que eu já não sei se foi no outro. Não foi nele. Não foi nele. Jesus disse assim. Sabem quando é que Jesus disse isso? Estava deitado lá no sofá, daquela época, com uma grande refeição na frente, cheio de pompa e circunstância. Foi? Jesus estava onde? Na cruz. A sofrer, doer. Gente, eu não consigo imaginar a dor que Jesus sofreu. Dor física e dor emocional. Porque Jesus foi muito humilhado. Fizeram ele passar dentro. A gente já esteve lá em Israel. A gente viu a Via Dolorosa no meio da cidade, onde havia um monte de comércio. Jesus passou com uma coroa de espinhos na cabeça, a carregar uma cruz. Depois teve lá o Simãozinho, que deu uma mãozinha, porque Jesus já estava tão fraco fisicamente. Quando ele chegou lá na cruz, ainda a rasgar, estavam os soldadinhos lindos, maravilhosos, a rasgar as vestes de Jesus. Então, para além de toda a humilhação, o sofrimento físico, até os bens pessoais dele, estava a ser escarnecido, estava a ser humilhado. Vamos fazer tirar aqui os dados, a ver a quem é que sai a roupa do Jesus. Então ele dizia assim, Jesus, no meio dessa humilhação toda, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Então Jesus decidiu perdoar, mesmo estando a doer. Ainda estava a doer. Ele já estava a decidir perdoar. E ainda estava a interceder por eles. Mas eu não sou Jesus. Estão vocês aí todos já a pensar. Eu não sou Jesus, eu não tenho essa capacidade. Sim, não te chamas Jesus. Não. Tens outro nome.
Mas sabes que a capacidade que estava em Jesus é a mesma que está em ti e em mim. Porque Jesus tinha o Espírito Santo dentro dele, tal como tu e eu temos. E não é na nossa força física, não é na nossa força emocional, é na nossa força espiritual. Decidir perdoar é inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Então nós não queremos ser rotulados como pouco inteligentes, né? Ninguém quer ser rotulado de pouco experiente. Então, perdoar é um instrumento de maturidade espiritual. Então, vamos ler o que é que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, por favor. Olhem o que é que o apóstolo Paulo, cheio da graça, da sabedoria do Senhor, escreveu. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei. Se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de quem? De Cristo. Para que não sejamos vencidos por quem? Então, quando nós não perdoamos, estamos a ser vencidos por Satanás. É forte, não é? Mas não sou eu que estou a dizer isso, não. Foi um homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que escreveu aos Coríntios e escreveu para ti e para mim também. Que se nós não perdoarmos, estamos a ser vencidos por Satanás. E eu não quero ser uma derrotada por Satanás. Amém? Amados, perdoar, nós precisamos de perdoar, não apenas quando nos é conveniente, porque às vezes tem perdões que são convenientes para nós, né? Então, como são convenientes, a gente perdoa porque isso vai ficar bem na nossa palete de cores, na nossa lista de boas ações. Então eu vou perdoar porque isso vai ficar bonito na minha história. Então, nós não perdoamos porque nos é conveniente. Mas quando é uma decisão silenciosa, ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém sabe, mas tu e o Senhor sabem. Davi também não perdoou Saul porque lhe era conveniente. Ele perdoou Saul porque Saul era um ungido do Senhor. Então ele perdoou porque ele reconhecia a autoridade sobre a vida de Saul. Então ele não quis tocar no quê? No ungido do Senhor. Porque ele sabia que ele estaria a ir contra Deus. Né? Então, e eu quero deixar aqui para nós três alvos de perdão. Quando nós perdoamos, decidimos perdoar, é tão lindo que Deus escreve uma nova história para nós. Foi aquilo que Deus fez com Davi, né? Deus escreveu uma história linda, uma nova história, um novo tempo. Vocês acreditam? Ele tinha já sido ungido rei pelo profeta Samuel. Antes de eu falar, o Espírito Santo trouxe isso aqui à minha memória. Ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel para ser o rei de Israel. Ainda havia Saul a reinar. Mas vocês acham que se Davi não tivesse perdoado a Saul pelas perseguições, né, que ele estava a fazer, vocês acham que Deus tinha levantado Davi como rei? Se calhar até podia ter levantado. Mas será que ele teria sido o rei que foi? Acredito que não. E olhem que no reinado dele ele também nunca foi perfeito. Ele meteu ali umas grandes gafes. Mas já vou falar sobre isso mais tarde. Mas daqui a agora já, quase. Então, o primeiro alvo que eu quero trazer para os irmãos, alvo de perdão, é aos outros.
Eu preciso perdoar aos outros. Vamos ler o que é que diz Mateus 18, vamos ler o versículo 23 ao 35. Por favor. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Era muito talento. E não tendo esse servo com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, olhem só, e tudo quanto ele tinha, para o quê? Para pagar a dívida, para saldar a dívida. Então aquele servo prostrou-se e o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, eu vou-te pagar tudo. Eu prometo, eu juro. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e o fez o quê? Perdoou-lhe a dívida. Pronto, não me deves mais nada. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus. Então ele era um servo e tinha pessoas a trabalhar para ele, um conservo, que lhe devia 100 dinheiros. Ou seja, era para aí o dízimo. Só 10% do que ele devia ao senhor dele. E lançando mão dele, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então ele era um devedor, mas também tinha alguém que lhe devia a ele. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, os seus parceiros, os outros, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao senhor, ao rei, o que é que se passara. Então o seu senhor, o rei, chamando-o à sua presença: vem cá de volta, meu filho, volta aqui. Disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará. Aquilo era uma parábola, agora é a realidade, agora é a frase que Jesus disse para nós. Assim vos também fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um, a seu irmão, as suas ofensas. Uau, que pesado, não é? É assim, nós queremos muito que nos perdoem. Eu não fiz por mal. Eu fiz sem pensar. Eu estava num momento difícil da minha vida. A gente tem sempre muitos argumentos. Mas aí, para que nós queremos receber o perdão, mas para perdoar, né? Então, nós precisamos de ser perdoadores daqueles que nos ofendem. Depois, o segundo alvo é nós mesmos. Às vezes até é mais fácil perdoar aos outros, porque os outros seguem a vida dele e pronto, e nós temos que lidar connosco todos os dias. Então, às vezes é difícil a gente se perdoar por decisões que nós tomamos erradas, né? E depois estamos a sofrer consequências. Enfim, coisas que nós fizemos e que depois nós acarretamos o peso da culpa, e às vezes a gente não se perdoa. Então, nesta manhã, o Senhor quer que tu te perdoes. Precisas te perdoar. Decide te perdoar. E o terceiro alvo do nosso perdão é Deus. Apesar de Deus nunca ter falhado, errado, porque Deus não erra, Deus nunca falha, Deus nunca erra, né? Como diz até o louvor. Deus nunca falha, nunca erra, nunca errou conosco.
Mas às vezes a gente guarda mágoa. Por quê? Porque a gente remete para Deus uma culpa de uma circunstância que nos aconteceu e a gente pergunta, porquê é que tu permitiste, Deus? Porquê é que eu estou a viver isto? Ou porquê é que eu vivi isto? Então a gente fica com mágoa de Deus, remete para Deus uma culpa que Ele não tem. Foi uma circunstância da vida e Ele estava lá te dando a mão para tu conseguir suportar aquilo. Mas às vezes a gente culpa Deus. Então nesta manhã é necessário nós liberarmos perdão ao Senhor. Eu precisei de liberar perdão para Deus por coisas que eu vivi, que Deus não teve culpa de nada, mas eu estava triste com Deus. E no dia em que eu liberei perdão para os outros, para mim e para Deus, eu me soltei dos grilhões. Quero te convidar a ficar de pé. Os irmãos do louvor, se quiserem subir. Acho que eu extrapolei um bocadinho a hora, não? O segundo culto é um bocadinho mais à vontade, mas os irmãos já estão com fome. Mas eu queria convidar os irmãos a fazer algo. Jesus ensinou-nos uma oração e essa oração é tão importante que ela também fala do perdão e ela fala, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas a gente esquece essa parte, né? A gente só quer receber o perdão. Mas a Bíblia diz, Jesus disse, da mesma maneira que nós perdoamos, nós seremos perdoados. Assim, eu escrevi uma oração e eu gostaria que os irmãos que desejarem possam repeti-la depois de mim. Gostaria de convidar vocês a fechar os vossos olhos e a fazer essa oração depois de mim. Mas faz essa oração não como uma vã repetição, que a Bíblia fala para nós não usarmos vãs repetições, não é? Mas muitas vezes nós fazemos de um salmo uma oração, não é? Então nesta manhã faz desta a tua oração. Faz essa oração assim com o teu coração mesmo, quebrantado diante do Senhor. E diz assim: Pai, tu sabes que as minhas maiores batalhas são as internas. Assim como Davi poupou Saul, mesmo tendo direito e oportunidade de se vingar, ajuda-me a aprender com esta vitória silenciosa que agrada ao teu coração. Eu sei que o perdão é um ato de obediência à tua palavra. Confesso que ter ressentimentos prende e fragiliza a minha alma e me impede de avançar. Ensina-me o caminho do perdão constante, que eu possa experimentar a cura e o alívio que vem de ti. Peço que o teu Espírito me transforme e molde o meu caráter. Que a minha maior glória não seja a soma dos meus feitos, mas a semelhança com Jesus Cristo. Ajuda-me a acreditar na tua justiça. Ajuda-me a não ter sede de vingança. Obrigada por me perdoar sempre. E que o meu estilo de vida possa refletir a alegria do teu reino. Amém. Agora usa as tuas próprias palavras. Pede ajuda ao Espírito Santo. Ele está aqui, Ele está dentro de ti. E Ele quer te ajudar nessa batalha que é interna. Uma batalha que só tu sabes, né, o que tens vivido.
Espírito Santo, precisamos tanto de Ti. Sozinhos nós não conseguimos, não é na força da nossa carne. A única coisa que nos compete a nós é decidirmos. Tu farás o resto, porque nós por nós mesmos não conseguimos, Senhor. Senhor, mas tal como nós queremos ser perdoados, nós também queremos ser perdoadores e queremos viver na vitória do perdão. Queremos tomar posse do poder do perdão. Senhor Jesus, Tu nos entendes tão bem, porque Tu também estiveste aqui na terra como homem, como ser humano, e Tu também precisaste perdoar, e não foi nem um nem dois. Então Tu sabes que é difícil, mas Tu usaste a melhor arma que Tu tinhas em Ti, que era o poder do Espírito do Pai, do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E nós também, nesta manhã, tomamos posse dessa arma. Nos capacitamos da capacitação que vem do trono do Senhor para diariamente exercermos o perdão. Amém, Senhor. Muda minha vida, transforma o meu ser, quebranta o meu coração. Eu quero ser como Tu. Muda minha vida, transforma o meu ser, quebranta o meu coração. Eu quero ser como Tu. Eu quero ser como Tu, Jesus. Eu quero ser
transforma o meu ser.